Olá, meus colegas, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de extensão de noções de direito, legislação e organização governamental, promovido pela nossa querida UESO. Vocês já devem me conhecer, eu sou Aloysio Teles, eu estou dando essas aulas agora introdutórias desse curso que é coordenado pela nossa querida professora, doutora Renata Angeli, lá da UESO também. Recapitulando um pouco, na nossa primeira aula eu trouxe o direito enquanto objeto da cultura e na segunda aula nós trouxemos os conceitos de direito a partir das suas escolas, a partir da teoria tridimensional do direito. Mas propriamente, para que serve o direito afinal de contas? Serve só para o Aloysio estar aqui dando aula para gente? O direito, ele surge, se ele surge no seio da cultura humana através da razão, se ele vai se manifestando no seio da sociedade ao longo da história e é através dos fatos que nós apuramos que recebem valores para o surgimento de normas na teoria tridimensional, se tudo isso acontece é porque tem um porquê. A música existe por um porquê, o teatro, as artes, o estudo da história, o estudo da geografia, todas essas ciências do espírito, que são diferentes das ciências naturais, essas ciências que nós não buscamos só entender, mas nós buscamos compreender na sua inteireza, todas elas existem não para apenas uma observação e um querer entender porquês, mas elas existem para uma finalidade na sociedade. E aqui nessa aula 3, que nós vamos falar de direito e relações de poder, é que nós vamos tentar trazer um pouco do porquê do direito, a importância do direito nesse atual processo civilizatório no qual nós nos inserimos. Mais uma vez, deixar claro que isso aqui não é conteúdo de YouTube, eu não pretendo cortar a aula, então eu vou falando direto com vocês o nosso conteúdo, que eu vou procurar disponibilizar sempre no momento da edição aqui do lado, os slides. Esses slides eles estarão disponíveis para vocês também. E é aquilo, aqui eu estou introduzindo o assunto, a gente está debatendo, eu estou lendo com vocês os textos e trazendo as minhas interpretações, a minha forma de entender. Mas o principal foco do estudo de vocês deve ser o estudo, a análise também do conteúdo que a gente vai agregar, do material que a gente vai disponibilizar para vocês, além desses vídeos. E é claro, qualquer dúvida, qualquer professor, não entendi, tem o meu e-mail, aloysio.tmn@hotmail.com, está no final de todos os slides, eu vou procurar disponibilizar ele aqui também, e vocês têm a liberdade de tirar qualquer dúvida em relação a isso. Essa é a última aula do primeiro módulo desse nosso curso de extensão. Aqui eu estou trazendo os conceitos mais filosóficos. A partir do próximo módulo, nós vamos adentrar especificamente o que é lei, o que é Estado, o que é governo, para que vocês possam ver na prática a aplicação desses conceitos aqui. E o último módulo, que vai ser dado, que a aula vai ser dada, que vai ser conferida pela professora Renata Angeli. Nesse módulo, ela vai trazer informações de ordem prática, principalmente para o pessoal que é da área de ciências naturais, que é da área de ciências exatas, que é a parte da inovação e da propriedade intelectual, que são locais onde vocês também vão encontrar muito da necessidade da aplicação do direito. Propriedade intelectual nada mais é do que a aplicação das leis que nós temos sobre o assunto para situações de fato que geralmente decorrem da produção intelectual de vocês nas mais diversas ciências naturais. Entendeu? Até onde eu saiba, não dá para inscrever, não dá para pedir para registrar patente de alguma inovação jurídica. Até tem inovações jurídicas, mas essas não são patenteáveis. Enfim. Para a gente falar do objetivo do direito, a gente tem que falar de poder. E por que o entendimento do que é o poder é importante?
Como nós vimos, o direito ele surge a partir do momento em que a humanidade ela vai evoluindo, vai adquirindo mais traços civilizatórios. Antes da humanidade se entender enquanto civilização, prevalecia a lei do mais forte, prevalecia a lei daquele que podia mais contra os mais fracos. A partir do momento em que a sociedade começou a perceber que os mais fortes não poderiam fazer tudo aquilo que eles queriam, mas era necessário que existisse leis que protegessem, inclusive a esses denominados mais fortes, até porque, por maior que seja um peixe, sempre vai ter um tubarão maior do que ele no oceano, a sociedade começou a perceber que o poder, ele precisava, o poder de fato, o poder enquanto situação fática no convívio social, precisava ser mitigado justamente para que existisse mais segurança e paz social. O poder simplesmente não se acomoda à disciplina jurídica, ao estudo de direito, na medida em que ele parece ocorrer com outras tantas relações sociais. A gente tem o poder em todas as relações sociais. Uma coisa que eu falei, se não me falha a memória, na última aula: em todo grupo social você vai ter pelo menos duas coisas. Três pessoas que estejam reunidas, sempre vai acontecer duas coisas. Sempre vai ter um líder e sempre vão ter regras de comportamento naquele grupo. De modo que esse líder é o que vai ter o poder, de certa maneira. Em alguma medida, o líder de um grupo sempre é a entidade mais poderosa. Mas esse poder dele precisa de freios ou não? Acredito que precisa. Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que eu inclusive recomendei o livro dele de introdução, caso alguém queira aprofundar. Tércio Sampaio Ferraz Júnior, com o objetivo de compreender as manifestações de poder que não refletem a sua disciplina, propõe a classificação de poder oficial e não oficial. E Fábio Conder Comparado, que é um outro filósofo que nós temos no Brasil, fala na dissociação entre poder no plano legal e no plano real. Assentam assim que a ordem positiva, ou seja, que a norma escrita jurídica, não é a fonte de todo poder. Como nós falamos, nós não podemos entender que a norma escrita seja a fonte, se ela não é a fonte do direito, ela na verdade é um reflexo daquilo que o direito é, enquanto surge, enquanto fruto da cultura, da razão humana, muito mais é a fonte do poder. Ou seja, não basta uma lei dizer que uma pessoa tem autoridade. Essa autoridade ela precisa se manifestar também no plano dos fatos. Na organização do Estado, o direito positivo, o direito escrito, não enxerga os verdadeiros poderosos, não os gera, portanto, ou seja, aquele que é poderoso de fato, ele será independente da norma jurídica. E abstraído o poder do governo, o poder estatal, quando a ordem jurídica reconhece algum sujeito como titular do poder, não foi dela que este se originou. Geralmente, quando a norma jurídica atribui poder a alguém, esse poder não surge por causa da norma. Como nós falamos, o indivíduo ele já tinha poder, ele já tinha algum grau de autoridade e a norma jurídica simplesmente reconhece isso por algum motivo. Paradoxalmente, ao empoderar alguém, ela não se expressa, a norma pelo menos não tem se expressado até o momento como a geradora do poder. O direito, em suma, não é a fonte do poder que trata como poder, mas aparenta ser a do poder que trata como tal. Tá, isso aqui às vezes aparenta ser confuso, mas vamos lá. O direito, ele não gera o poder, mas ele diz quem é o poderoso. E quando o direito diz quem é o poderoso, como a gente vai ver mais à frente, geralmente quando o direito diz que uma pessoa tem um determinado poder, reconhece que a pessoa tem um determinado poder, muitas vezes é para estabelecer freios a essa pessoa. Como nós já falamos e como nós vamos ver aqui, o poder ele é uma situação de fato. E o direito ele não vem para tirar o poder. O poder vai continuar existindo. Porém, como o direito ele visa a paz social, como o direito ele é uma ciência que estuda fatos, valores e normas
jurídicas para que a humanidade possa ter paz e se desenvolver enquanto sociedade, ela reconhece os indivíduos que têm poder de fato, que o poder é uma situação de fato, mas muitas vezes para restringir esse poder. Como nós vamos ver, as relações de consumo as relações de consumo geram poder para o fornecedor dos bens, para os comerciantes. Nas relações trabalhistas, nas relações de trabalho, os empregadores têm poder em relação aos seus empregados. Nas relações familiares, principalmente de pai com filhos, o pai, inclusive, é um poder natural, inerente ao ser humano. O pai ele tem poder sobre os filhos, só que muitas vezes isso é reconhecido pela lei justamente para que hajam freios, para que o fornecedor de bens e serviços não tenha o direito de fornecer só aquilo que ele quer fornecer, prejudicando os consumidores, para que os empregadores não abusem do seu poder diretivo, para que eles possam assim prejudicar os seus empregados, como já aconteceu no passado frequentemente, infelizmente ainda acontece. E quando as normas reconhecem que os pais têm poder sobre seus filhos, o faz para que os pais exerçam esse poder de maneira adequada, de maneira sábia, em benefício dos filhos, não em benefício próprio ou mesmo em prejuízo dos seus filhos. Então, o direito, como a gente vai vendo aqui, ele surge, ele reconhece as situações de poder para justamente estabelecer muitas vezes freios a esse poder, evitando assim que prevaleça a lei do mais forte, que era o que nós tínhamos antes que os seres humanos se organizassem socialmente e tivessem compilações, tivessem ordenações jurídicas. O direito tem sido entendido como uma ordem, não necessariamente. Disseminou-se a noção de que o direito é a organização das relações sociais, ou seja, um plexo de normas que estabelecem como as pessoas devem se comportar, normalmente mediante a previsão de imposição de consequências negativas, sanções, aos que não se comportam como devido. As concepções que identificam a ordem estabelecida pelo direito, especificamente com ordenamento editado pelo Estado, têm sido chamadas de positivistas. E aqui a gente volta àquela escola do direito. Essa compreensão que muitos têm de que o direito é uma ordem, prega justamente que a ordem será estabelecida a partir daquilo que o direito diz que é o certo, que as normas jurídicas dizem que é o certo. Mas mesmo os antipositivistas, geralmente os justnaturalistas, embora relativissem bastante o papel da ordem estatal, não deixam de considerar o direito o meio de organizar as relações sociais. Ver o direito como ordem, contudo, é um grande equívoco, e realmente. Estamos todos, na verdade, olhando para o lado errado, quando definimos o direito desse modo, ou seja, o direito como uma ordem. É um equívoco de abrangentes consequências, porque apesar de ser uma concepção fortemente enraizada, germina algumas inconsistências nas teorias jurídicas. Mas se o direito não é uma ordem, como entende a grande maioria das teorias jurídicas o que ele é? O direito é um sistema adotado pela sociedade humana para cuidar dos conflitos de interesse que nela surgem. Vocês lembram que eu falei? Teoria tridimensional do direito. Surge um fato na sociedade, a sociedade tem um valor, com base, aplicando esse valor, esse fato, surge uma norma e a partir da existência do fato, da existência de um valor e de uma norma, nós vamos aplicando o direito no dia a dia. Pois bem, ao contrário do que muitos filósofos positivistas diziam, a norma jurídica ela não traz a paz social, ela busca a paz social, mas existir uma lei não impede que o errado aconteça. Eu já comentei isso. Existe uma lei que determina que matar é crime. Contudo, homicídios acontecem. A lei, o direito, portanto, e quando eu digo lei, entendam, repito, no sentido mais abrangente da palavra, o direito que trata não só da gênese das normas jurídicas como a sua aplicação no dia a dia, elas não garantem a paz social, a ordem, mas elas são, na verdade, um sistema onde os seres humanos se organizam para que os conflitos entre as pessoas
E quando eu digo entre as pessoas, entendo entre um e outro, de um indivíduo em relação a toda uma sociedade, ou mesmo conflitos entre sociedades possam ser compostos para que nós estejamos sempre buscando a paz social que é necessária para o desenvolvimento humano. Então ele é o sistema, como está escrito aqui, adotado pela sociedade humana para cuidar dos conflitos de interesse que nela surgem. Eu quero uma coisa, você quer outra, o direito vai regular como isso vai ser resolvido. No início desse sistema social de tratamento de conflitos entre seres humanos, vamos encontrar o extraordinário salto até o momento feito apenas pela nossa espécie. É aquilo que eu já cheguei a falar. Muito embora existam graus de intelecto em relação a outras espécies, até o momento outras espécies animais não desenvolveram um sistema jurídico semelhante ao nosso, ou por mais rudimentar que seja. Do reino natural para a civilização. As relações entre os seres na natureza regem-se simplesmente pela lei do mais forte, que, aliás, se identifica com a própria seleção natural. Vocês, que eventualmente são de biologia, que são de áreas biomédicas, vocês sabem como é que funciona melhor do que eu a seleção natural. Aqueles que são mais fortes, que são mais preparados, que se reproduzem mais, são aqueles que vão garantir que seus genes se perpetuem ao longo do tempo, de acordo com as características do ambiente. A partir do momento em que o ser humano não quis mais se submeter só a esses requisitos, ele começou a desenvolver, como a gente já falou, no seu processo civilizatório, todo um plexo, toda uma conjuntura cultural para que o destino do ser humano não se pautasse só na lei do mais forte, na seleção natural, para que ele se pautasse também nos seus anseios, nas suas empatias. Quando a espécie humana, num momento sem paralelo similar em nosso planeta, certamente, depois de um longo processo de evolução biológica e social, substitui a lei do mais forte pela lei de Talião, tem início a civilização. Lembram quando nós falamos da lei de Talião? Código de Hammurabi? Lei do mais forte. Eu quero o que é seu. Eu vou tomar o que é seu porque eu sou mais forte. Você é mais fraco, tá ferrado, acabou, fim de papo. Lei de Talião. Eu vou tomar o que é seu? Beleza, vai tomar o que é meu, mas se você tomar o que é meu, eu posso também depois tomar o que é seu. Aí fica aqui esse tete a tete. Não é à toa que daquelas leis que eu falei na última aula, do Código de Manu, o Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi, ele é mais antigo, só para que acho que eu não deixei isso claro na última aula. A lei de Talião, ela não é a lei de Talião, ela não é sinônimo de Código de Hammurabi. Lei de Talião é um tipo de lei na qual se definia justamente o olho por olho, dente por dente. E o Código de Hammurabi, ele foi um código legislativo que trouxe essa lei de Talião, que trouxe essa lei de reciprocidades, e que é do nosso conhecimento até hoje. A partir do momento em que surgiu essa lei de Talião, e que o exemplo melhor e mais antigo que nós temos é o Código de Hammurabi, nós passamos a ter uma progressão enquanto civilização. Não é à toa que onde é que isso foi encontrado? Foi encontrado lá na região da Mesopotâmia, onde nós sabemos que foi a gênese, a origem da humanidade no seu sentido de civilização. Pode-se assim dizer que é precisamente o aparecimento de um sistema social de tratamento de conflitos de interesses nas organizações humanas que marca o início de um processo de distanciamento em relação ao estado da natureza, que pode ser chamado de civilizatório. Mais uma vez, quando nós nos afastamos da lei do mais forte, nós nos aproximamos da civilização. A adoção da pena de Talião, olho por olho, dente por dente, como orientação principal no tratamento dos conflitos de interesse, marca o início da civilização. Para os escrúpulos de hoje, ele é absolutamente irracional. Isso aqui demonstra aquilo que eu já pude falar. O direito, ele é percebido pela razão humana e ele surge na razão humana e ele vai sendo percebido no seio do povo ao longo da história. O que para os antigos era natural e até um fruto de evolução civilizatória,
para nós hoje em dia é barbárie. Olho por olho, dente por dente, não pode mais ser aplicado. E são raríssimos os casos hoje em dia em que você pode vislumbrar essa aplicação de uma maneira de acordo com a juridicidade, de acordo com a legislação. Mas à época ela foi o primeiro momento em que você saiu da lei do mais forte para resguardar aqueles que não necessariamente eram mais fortes. Mas como nós evoluímos, passou para nós a ser um atributo de barbárie e não de civilização, porque nós estamos num estágio de evolução civilizatório mais adiantado daquilo que foi vivido na Mesopotâmia há 4.000 anos atrás. Nesta hesitação do forte encontra o fraco certo amparo da sociedade. Se entrar em conflito com o forte, o fraco pode contar com alguma proteção, ainda que seja apenas a chance assegurada socialmente de poder depois infligir ao agressor uma agressão similar à sofrida. Um momento de grande avanço ocorreu quando, aos poucos, a retribuição íncita à pena de talião é substituída pela composição do dano. Num primeiro momento, quando nós nos afastamos da lei do mais forte, nós ainda temos a lei de talião, onde se o mais fraco é atingido, ele pode tentar, pelo menos com amparo social, revidar aquela agressão que o mais forte lhe colocou. Só que, com a evolução da sociedade, começou a se ver que a própria lei de talião, aplicada em todos os casos, foi perdendo sentido, porque em determinadas situações você poderia compor o dano. Por exemplo, eu tenho uma carroça que eu carrego feno da minha plantação até a feira da cidade mais próxima. Eu tenho um vizinho que também tem uma carroça, que também carrega, e esse vizinho, inclusive, tem mais dinheiro do que eu. Por um acidente, e não foi culpa do vizinho, mas não foi intuito dele, ele foi um descuido, esse meu vizinho quebra a minha carroça, e era a minha única carroça. Pela lei de talião, eu poderia simplesmente virar: meu vizinho, você quebrou... desculpa, quebrei tua carroça. Você quebrou minha carroça? Então tá, eu vou ali quebrar a tua. Tá, ok, mas o cara fez sem querer. Realmente é necessário que você... No que vai ser útil para você quebrar a carroça do cara? Quando você quebra a carroça dele, você vai ficar sem a sua carroça. A lei de talião, numa determinada circunstância do tipo, o cidadão te dá um tapa na cara e você quer revidar dando... Repito, é um exemplo bárbaro, mas se encaixa dentro do raciocínio da lei de talião. Se o cara te dá um tapa na cara, é razoável que você possa também dar outro tapa na cara dele na lei de talião. Se ele arranca um dente teu, é razoável que você, dentro da lei de talião, que você arranque o dente dele. Agora, se ele quebra sem querer uma carroça tua, o que vai ser útil para você quebrar a carroça dele? Agora eu também quebrei a carroça dele. Não tinha... Aí, na medida em que o ser humano foi evoluindo, ele foi vendo que, cara, lei de talião, ok, vingança, mas ela não é útil em todos os aspectos. Já no Império Romano, no direito romano, nós tivemos a Lei Aquília. Com a Lei Aquília, o direito romano passa a admitir a indenização em pecúnia como direito assegurado à vítima de um dano. Lembra do exemplo da carroça? O cara quebrou minha carroça, eu teria direito de quebrar a carroça dele. Não, peraí. Quebrou minha carroça? Beleza. Mas você tem mais dinheiro do que eu, inclusive, né? Falei assim, já que tu quebrou minha carroça, conserta minha carroça. Ou me dá uma nova. Pronto. Isso é composição de danos. Ao invés de você ter olho por olho, dente por dente, aquele que gerou um dano vai ser responsabilizado por esse dano, compondo o prejuízo que ele te ocasionou, buscando assim restituir o prejuízo que você teve a partir da conduta dele. E esse é um conceito que é muito utilizado até hoje. Voltando aqui, a sua motivação claramente econômica é claramente econômica. A pena de talião irracionalmente dobra os danos. Ele quebrou minha carroça, eu vou quebrar a carroça dele para quê? Com prejuízos desnecessários à força de trabalho quando se trata de agressão infligida a escravo por quem não era seu senhor. Essa lei Aquília, ela determinava isso. O que acontece? Quando você infligia
dano ao escravo, que o Império Romano era escravagista. Quando uma pessoa infligia dano ao escravo de terceiro, esse terceiro poderia infligir dano ao seu escravo. Sem querer, eu machuquei ou matei o escravo de alguém. Então, o dono desse escravo, ele podia chegar e matar o meu escravo. Mas é aquilo que em Roma eles viram, cara, beleza, já teve um escravo que morreu ou se machucou, que sofreu um dano. Qual é a utilidade de permitir que o outro mate outro escravo? Se ficar nessa lenga-lenga, daqui a pouco não vai ter mais mão de obra, até porque a mão de obra deles era muito mais baseada na escravidão do que no trabalho livre. Então, com base nisso, eles falaram, você causou dano a ele, matando ou prejudicando o escravo dele? Beleza, então você vai pagar para ele arrumar outro escravo. Assim, não prejudica a sua mão de obra e aí você garante que vai ter a reposição daquela mão de obra. A lei Aquila trouxe essa recomposição de dano, que é um processo de evolução frente à lei de Talião. Mais à frente, nós também começamos a perceber um notável avanço civilizatório que é representado pela difusão do cristianismo. Independente das posições religiosas de cada um, nós não podemos negar que o cristianismo ele trouxe um avanço civilizatório imenso, absurdo, em vários aspectos, não só religiosos, mas aspectos legais, sociais, familiares, comerciais para o mundo ocidental. Principalmente a partir da conversão de Constantino no século XIII. À pena de Talião, Jesus contrapôs o querigma, ou seja, a revelação da vontade divina, oferecendo a outra face, ou seja, a noção do perdão, que introduzida pela doutrina cristã, passa gradualmente a compor o repertório das relações sociais. Cristo, além dos ensinamentos religiosos que ele também trouxe essa noção do perdão, do dar a outra face, da paz social. Ou seja, o indivíduo causou um dano a alguém? Causou, mas esse dano foi proposital? Não. Esse dano foi querendo prejudicar? Não. Então daí já surge o perdão. E isso, abrindo um parênteses, é algo que nós temos inclusive no nosso direito, até no direito penal. Quando o indivíduo ele comete um crime, que pode ser um homicídio, pode ser uma lesão corporal, mas quando esse crime ele é feito de maneira culposa e quando ele é infligido a alguém que era importante para a pessoa, como por exemplo um filho, um parente, um amigo, a dor que o indivíduo está tendo por ter causado o dano a uma pessoa querida já é pena suficiente. Então, quando uma pessoa causa dano ou mata um dano físico a outro que era alguém próximo a ele, o direito brasileiro fala que o juiz pode conferir uma coisa chamada perdão judicial. O perdão judicial é quando o Estado reconhece, sim, aquela pessoa agiu errado, mas o sofrimento é a única pena que ele está tendo, então a gente não vai fazer mais nada. Não sei se vocês sabem, se a galera aqui tem... Eu não sou tão velho assim, eu tenho 37, mas por estudar direito eu já conheço. Vocês conhecem aquela atriz Cristiane Torlone? Ela tinha 2 filhos gêmeos, se não me falha a memória, eram gêmeos. Um deles até virou ator e tal, não deu muito certo, mas o outro, ela, quando era criança, ela sem querer atropelou e matou quando estava manobrando o carro. Aí ela foi processada por homicídio, por ter matado o filho, e nesse caso ela recebeu o perdão judicial, porque a pena dela ficou sendo a própria dor de ter sem querer matado o filho. Bom, só um pequeno registro. Eu falo no início que eu não costumo cortar a minha aula. Eu vou dando aula direto como se fosse uma aula comum. Só que o meu celular aqui onde eu estou gravando a aula, a memória ficou cheia, então enquanto eu estava aqui falando, repentinamente apareceu a mensagem, acabou a memória. Então eu tive que fazer uma pausa, cortar e estamos aqui retomando a aula, só para que vocês não estranhem. Mas enfim, comentei a questão do perdão, exemplo do perdão no nosso ordenamento jurídico. Isso também se aplica a outras áreas no próprio direito penal, como no crime de injúria.
Quando eu processo alguém por ter me injuriado, eu posso, no bojo do processo de injúria, dar o perdão para a pessoa que me injuriou e o processo acaba. E não sei se vocês estão escutando, mas eventualmente tem uma criança chorando aqui no fundo, é minha filha. Como eu falei, a gente está em casa dando esse curso e, enfim, faz parte do show, tá? Minha pequena filhinha aqui de 2 anos está chorando lá embaixo. Mas, enfim. Com o tempo e o desenvolvimento da sociedade, o sistema social de tratamento de conflitos de interesse se tornou extraordinariamente mais complexo. Originalmente a gente chegou a comentar quem aplicava as leis, quem dizia o direito, quem criava e aplicava as leis eram os sacerdotes, eram os líderes, e hoje em dia o direito ele se tornou algo muito complexo. As pessoas encarregadas desse tratamento elas são recrutadas por meio de exames, no caso dos advogados, e concursos, no caso de juízes e promotores. Em alguns casos, como no meu, são as duas coisas. Eu fiz um exame para ser advogado e um concurso para ser advogado de órgão público. Entre as que passaram por uma específica formação universitária de nível superior, que é o curso de graduação em Direito. Então, a aplicação do direito que busca justamente a composição e o conflito de interesses no nosso atual estado civilizatório é extremamente complexo. Muito embora seja válido, e é por isso que vocês estão aqui, que um número máximo de pessoas tenha noção do que é o direito, como é que ele surge, como é que ele se aplica, as pessoas que são encarregadas de aplicar o direito no dia a dia são pessoas que passam por uma formação específica, por um curso de graduação que dura no mínimo 5 anos, além de mais. Por exemplo, no meu caso específico, eu tenho 5 anos de faculdade, mais 2 anos de pós-graduação, mais 2 anos do curso de residência jurídica. Nisso nós já temos 9 anos, sem contar cursos à parte que eu já fiz, e agora estou fazendo mais 2 anos de mestrado. Então a gente bota aí que são mais de 10 anos de formação para que o indivíduo ele tenha uma formação razoável dentro do campo do direito. Então se torna muito mais complexo hoje em dia a aplicação do direito devido a todas essas necessidades. Antigamente você basicamente aplicava, na época romana, como eu falei na última aula, você aplicava os conhecimentos e os hábitos e os costumes dos antigos, num viés até religioso. Hoje em dia, você precisa conhecer a gênese do direito, como é que o direito se aplica, como é que o direito se operacionaliza, para aí sim você trabalhar com ele no dia a dia. Todo o tratamento do conflito de interesses nos tempos atuais pressupõe uma formalização, que é o processo judicial, em que necessariamente se articulam argumentos retóricos destinados a relembrarem, atualizarem e, por vezes, aprimorarem aqueles conceitos e valores estruturantes do sistema, que é o sistema jurídico. Ainda hoje há quem se valha da sua força física ou mesmo da violência para fazer prevalecer a sua vontade, conformando-se com isto o fraco por não se sentir suficientemente amparado pelo sistema social de tratamento de conflitos. Muito embora formalmente a civilização tenha se afastado da lei do mais forte, nós ainda nos defrontamos com situações na vida em que o mais forte busca prevalecer a sua vontade sobre o mais fraco. E aqui eu não estou falando só, mas não só, daquele que é mais forte fisicamente, daquele que possui o poder, que é inerente, como nós vimos, o poder enquanto um fato, algo que está além do jurídico. Ele vai se utilizar muitas vezes dos seus caminhos de poder para se prevalecer sobre aqueles que não têm a mesma potência que ele. Assim, inclusive trazendo os conceitos da teoria tridimensional do direito, que nós já vimos, nós temos que a norma escrita ou positivada, repetindo, norma positivada aqui não significa que é norma positiva, não. Positivada é aquilo que é escrito, é aquilo que está posto na pedra, no papel, é aquilo que está formalizado. Temos que a norma escrita ou positivada é uma orientação geral de como devem ser superados os conflitos de interesse nela referenciados. Por quê? Porque a norma surge a partir do momento em que nós temos um fato social que está se contrapondo, que precisa ser analisado à luz de um determinado valor, que é um valor caro para a sociedade.
quando nós analisamos um fato à luz de um valor social, surge uma norma e essa norma descreve como esse fato deve ser trabalhado à luz desse valor. Teoria tridimensional do direito, mais uma vez. O juiz, ou seja, o aplicador do direito, não só o juiz, mas enfim, não é na verdade um aplicador da Constituição e da lei, mas sim um solucionador de conflitos de interesses. Ou seja, não cabe ao operador do direito, a pessoa que trabalha com direito, simplesmente aplicar a letra fria da lei. Até porque São Paulo escreve se não me falha, na carta aos Coríntios, ou na carta aos Tessalonicenses, eu não me lembro. Mas São Paulo escreve que a palavra mata, mas o espírito vivifica. Então, se você se atém somente à palavra, você pode ter muitos problemas, como nós comentamos que aconteceu no período do governo alemão nazista, onde eles aplicavam a letra escrita, a letra fria da lei, e mataram milhões nos campos de concentração. Ou seja, o operador de direito, o juiz, ele é um solucionador de conflitos de interesses e soluciona-os a partir dos mais variados critérios, mais ou menos explicitados, como a consideração dos fatos descritos dos valores humanos sociais, entre os quais o da norma jurídica. A norma jurídica, ela é um critério que é utilizado para compor conflitos, mas não é só a leitura da norma, a utilização da norma vale, mas a interpretação da norma à luz dos valores que existem, que aliás foram utilizados para a criação da norma, é que faz com que o direito ele se aplique para buscar a paz social que permite o desenvolvimento humano em sociedade. Ou seja, nós precisamos ter em mente que os valores eles são fundamentais na hora da aplicação do direito para o resguardo daqueles que são mais fracos, daqueles que precisam do amparo jurídico. Se o direito não for aplicado levando em conta os valores, levando em conta os fatos que ensejam a sua necessidade de aplicação e as normas que foram elaboradas com base nesses valores, ele perde seu sentido. Como eu bem comentei, o indivíduo que é mais poderoso, ele sempre vai utilizar o seu poder em seu favor. Isso é inerente, isso é uma coisa até do nosso instinto enquanto animais que são oriundos da natureza. Só que quando nós passamos do estado da natureza para o estado civilizatório, como eu já cansei de repetir aqui várias vezes, nós não podemos permitir que os mais fortes façam aquilo que bem entendem, senão vários valores como a empatia, como a justiça, nesse conceito de dar a cada um aquilo que é seu de acordo com a sua necessidade e possibilidade. Se nós não aplicarmos dessa maneira, nós vamos permitir que injustiças aconteçam. Então, a grande lição que nós podemos tirar desse primeiro módulo do curso, dessas 3 aulas que eu conferi para vocês e do material que vai estar disponível para vocês é o seguinte: o direito ele é uma criação humana sim, surge da razão humana, se revela para os seres humanos através da história e para que nós possamos ter segurança, as autoridades assim investidas, sejam elas qual forem, o rei, os sacerdotes, os parlamentares, ao longo da história humana, vão colocando isso de maneira escrita, de maneira clara, para que todos saibamos quais são os nossos deveres e obrigações. E as leis, elas devem ser aplicadas, lei no sentido amplo, as normas jurídicas, o direito deve ser aplicado no sentido de garantir a paz social, mitigando, quando for necessário, o poder daqueles que detêm o poder de maneira natural, justamente porque se nós não impedirmos que os mais poderosos utilizem poder de maneira desenfreada, nós voltamos ao estado de barbárie, nós voltamos ao estado natural. E aí eu pego aqui, sem adentrar nas minúcias desses exemplos, mas o fornecedor de bens e serviços, se não tiver uma regra, se não tiver uma norma que proteja o consumidor que é hipossuficiente, ele vai vender comida estragada, ele vai oferecer serviços de má qualidade e nós não vamos ter como nos socorrer. Se o empregador ele
utiliza o seu poder, que é inerente à condição de chefia, se ele utiliza o seu poder de maneira desenfreada, o empregado ele vai se ver muitas vezes entre ou ficar sem o seu salário passando fome naquele momento, ou se submetendo a uma condição degradante. Então, por isso que existem regras trabalhistas que visam justamente mitigar o poder mal utilizado dos empregadores e também o poder dos pais e mães sobre seus filhos. Pais e mães têm um poder natural sobre seus filhos, mas existem regras, existem normas sociais que definem que esse poder deve ser utilizado não em benefício do pai ou da mãe, mas em benefício principalmente das crianças e de maneira a nunca prejudicar esses indivíduos em formação, que são as crianças. E a gente poderia falar aqui de vários outros exemplos de limitação de poder, que as normas jurídicas elas prevêem, que elas reconhecem para limitar o poder dos poderosos, para que nós possamos vivenciar de maneira assim, socialmente pacífica, da maneira mais adequada possível, tá ok? Muito obrigado aí por mais essa aula. Assim a gente fecha esse primeiro módulo, que é de noções gerais, e nós nos vemos na próxima aula, onde nós vamos começar a falar mesmo sobre o que é lei, o que é decreto, o que é organização estatal. E aí o próximo módulo ele vai ser menos filosófico e vai ser mais prático mesmo, tá ok? Muito obrigado. Esse material aqui eu tomei por base um artigo do professor Fábio Lhô Coelho. Quem é da área jurídica sabe que ele é uma pessoa extremamente conhecida, é um doutrinador extremamente competente. No artigo que ele escreveu, Poder e Direito, que é lá do Tomo Teoria Geral de Filosofia do Direito, lá da PUC de São Paulo. Mais uma vez, como eu falo, o link está aqui no último slide da apresentação do material extra que é disponibilizado para vocês. Qualquer dúvida, observação, ou que tenha gostado ou não gostado do que eu falei, podem mandar lá um e-mail, tá lá no último slide da apresentação, mas eu também vou procurar colocar aqui aloysiotmn@hotmail.com. Ok? Beleza? Muito obrigado e até a próxima, galera. Aquele abraço.